Olá, queridos membros e amigos da nossa paróquia luterana de Gaspar. Este é o Domingo da Trindade, em que nós lembramos que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus incompreensível, mas que nos ama infinitamente, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E como palavra de saudação, eu quero trazer a todos nós as palavras que os serafins disseram lá no livro de Isaías, quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus. Ele viu serafins que diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os céus e a terra estão cheios, estão repletos da glória do nosso Deus. E é a esse Deus que nós queremos louvar, que nós queremos honrar com o nosso louvor, com a nossa oração, e queremos chegar diante dele com toda a reverência. Por isso eu te convido a celebrar culto aí na sua casa. Se coloque em espírito de adoração, em espírito de reverência ao nosso Deus. E nós celebramos este culto em nome do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Lembramos que nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E diante dele, eu convido a nos colocarmos em oração. Amado Deus triuno, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, vem a nós neste momento por meio da Tua palavra, nos transforma, nos edifica. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, por meio do nosso canto, por meio da Tua palavra. Nós te pedimos isso, Senhor, em confiança por Tua graça, por Tua misericórdia e por Tua bondade. Amém. Céus, tua força enaltecemos, com a terra e os anjos teus, graças e louvor rendemos, Pai eterno, Deus da paz, para sempre reinarás. Compadece-te de nós, bênção sobre nós derrama, faz ouvir-nos tua voz, que com terno amor nos chama, esperamos só de ti, não nos deixes sós aqui. Todos dão louvor, toda a multidão dos anjos serve a ti, Senhor, rejubilam os arcanjos, a teu nome que é sem par, sempre havemos de louvar. Eu convido a fazermos a leitura do livro do profeta Isaías, o capítulo 6. Nós leremos os 13 versículos do capítulo 6 de Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós?
Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Até aqui a palavra do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos neste dia em que nós, cristãos, celebramos o domingo da Santíssima Trindade. Amém. Queridos membros, amigos da nossa paróquia de Gaspar, no domingo que vem logo depois de Pentecostes, a Igreja Cristã tradicionalmente celebra o domingo da Santíssima Trindade. Neste domingo nós lembramos de um dos maiores mistérios da Igreja Cristã, da teologia, da doutrina cristã. Deus é um só, mas Ele subsiste, Ele se manifesta a nós em 3 pessoas: o Pai, Deus nosso Criador, o Filho, Jesus Cristo, que se fez ser humano como um de nós, e o Espírito Santo, de quem nós lembramos na semana passada, no domingo de Pentecostes. Este é o nosso Deus. A nossa razão, a nossa compreensão não consegue alcançar a grandeza do nosso Deus. A nossa lógica não consegue explicar como um só Deus pode ser ao mesmo tempo 3 pessoas. Não são 3 deuses, mas é apenas um Deus que subsiste eternamente em 3 pessoas. Deus é um mistério muito maior do que nós possamos cogitar, do que nós possamos decifrar. Há mais de 700 anos antes de Cristo, um homem, um profeta chamado Isaías, teve uma visão desse Deus. E lá, então, ele teve uma experiência que marcou a sua vida para todo o restante da sua vida. Este homem, o profeta Isaías, teve uma visão dentro do templo em Jerusalém. Ali ele viu Deus assentado no seu trono. Isaías viu o Senhor Deus assentado no seu trono. E deve ter sido uma visão bastante assustadora, até mesmo para Isaías. Aqui o profeta nos diz que ele viu os 2 serafins que voavam acima do Senhor. E estes serafins nós não devemos imaginar como aqueles anjos fofinhos que a gente tem nos filmes, nos desenhos, mas eram criaturas bem estranhas do ponto de vista nosso, do ponto de vista humano. O texto nos diz que os serafins, cada um deles tinha 6 pares de asas. Com um par de asas eles voavam, com outro par eles cobriam os olhos. Isso era necessário diante da presença da santidade, da glória de Deus que estava ali diante deles. E com outro par de asas eles cobriam os seus pés. Então, os serafins diziam um ao outro, eles diziam um refrão, uma fala que nós conhecemos até hoje das nossas liturgias cristãs. Eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os serafins lá no templo louvavam, entoavam uma liturgia ao Deus Todo-Poderoso. E o templo se encheu da fumaça, da glória, da presença de Deus. E diante dessa experiência tão gloriosa e tão atemorizante, nós podemos dizer, Isaías ficou apavorado. Ele exclamou de medo: ai de mim, estou perdido. Por que é que Isaías disse isso? Ele sabia que Deus é santo. Até mesmo os serafins, criaturas celestiais,
precisavam cobrir os olhos para estar diante de Deus. Mas Isaías viu Deus, a presença de Deus lá no templo. E diante disso, ele exclama: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, ou seja, eu sou pecador, e habito no meio de um povo de lábios impuros. O meu povo, o povo de Israel, também é pecador. Diante da santidade de Deus, Isaías toma consciência do quanto ele era pecador. E o seu povo, o povo de Israel, também. Ele teme pela sua vida, porque ele sabia, ele tinha ouvido da tradição de Israel que ninguém poderia ver o Deus Santo, estar frente a frente com o Deus Santo, sendo pecador, e ainda assim subsistir. Ele esperava pela morte, ele esperava pelo pior. Mas então, um daqueles serafins que estava lá, diante da presença de Deus, foi até o altar e tomou com uma pinça uma das brasas que estavam acesas diante do altar. Esse era o ritual que se tinha na época. Tomou aquela brasa acesa e passou sobre os lábios do profeta. Então, o serafim diz ao profeta: tua iniquidade, o teu pecado foi perdoado, você foi purificado. A palavra de Deus nos ensina que Deus é um Deus santo. Muitas vezes nós imaginamos Deus como se fosse assim uma espécie de um vovô lá do céu, que nós chegamos diante dele com toda intimidade, fazemos as nossas listas de pedidos e ele atende tudo o que nós queremos. Mas o que a palavra de Deus nos fala sobre a santidade de Deus é algo bem diferente. Deus não está ao nosso serviço, mas nós é que fomos criados para a glória deste Deus. E nós precisamos prestar conta diante de Deus também, de tudo aquilo que nós fazemos. Nós precisamos ser santos diante do nosso Deus. Precisamos ter reverência ao nome de Deus. E de fato, se fosse pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes, nós sabemos que não merecemos nada a não ser o castigo de Deus. Era isso que Isaías sabia, era disso que ele tinha consciência quando ele chegou, quando ele teve essa visão diante de Deus. Mas, assim como Deus, por meio dos serafins que passaram aquela brasa nos lábios de Isaías, ele purificou Isaías de seu pecado, Deus também quer nos purificar do nosso pecado. E ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Assim como com Isaías, ele usou um sinal visível, aquela brasa. Conosco, Deus sabe também que nós precisamos de algo, de um sinal visível, que nós possamos sentir também. Por isso ele usa a água do batismo, os elementos que nós comemos e bebemos na Santa Ceia, também a palavra de absolvição que nós ouvimos quando nós confessamos o nosso pecado. Através desses elementos concretos, Deus também estende a nós o seu perdão, ele também nos purifica. Isaías, purificado de seu pecado, ele recebeu um chamado, ele recebeu uma vocação. Deus, ele nos chama, independente de nossa condição. Ele sabe que nós somos impuros, que nós somos pecadores. Mas quando ele nos chama, ele também nos justifica. Ele nos perdoa a nossa iniquidade e nos chama para uma tarefa. Ninguém pode usar como desculpa para não servir a Deus o fato de que somos pecadores. Isaías temeu. Ele pensou: eu sou pecador, quem sou eu para receber esse chamado aqui diante de Deus? Mas o serafim o purificou do seu pecado. Deus já nos purificou do nosso pecado, se nós cremos de fato em Jesus Cristo, se nós cremos no nosso batismo, se nós cremos na palavra de absolvição que a palavra de Deus traz a cada um de nós, ele nos purifica. Mas ele não nos purifica simplesmente para que nós possamos usufruir deste bem-estar de ser uma pessoa justificada. Ele nos purifica para nos usar para uma tarefa. Assim foi com o profeta Isaías. Assim foi com o profeta Isaías e será conosco também, se nós nos colocarmos à disposição deste Deus Todo-Poderoso, deste Deus que é santo, para que ele nos use. E a tarefa que Isaías, o profeta Isaías, recebeu aqui nesse texto, não foi nada fácil, não. Ser um profeta nunca foi algo fácil. Ele recebeu a tarefa de anunciar ao povo, e mais especificamente,
aos poderosos de sua época, às autoridades da sua época, anunciar a destruição. Nós precisamos lembrar que Isaías viveu há mais de 700 anos antes de Cristo e, inicialmente, ele viveu em tempos de calma, em tempos de prosperidade em Israel. Mas ele anunciou, amando de Deus, que viria uma grande destruição. E, além disso, como se não fosse uma tarefa difícil o suficiente, ter que anunciar notícias ruins, ainda Deus disse para Isaías que quando ele falasse, as pessoas fechariam os ouvidos, fechariam os seus corações para Deus. Elas estariam insensíveis para a mensagem que ele ia trazer. Se já é difícil o suficiente trazer notícias ruins, alertar as pessoas de um perigo, de uma catástrofe, imagine fazer isso quando as pessoas não te ouvem, quando elas não querem dar ouvidos, quando elas ficam com o coração fechado. Essa situação que Isaías viveu há tanto tempo atrás, de certa forma, ela continua conosco ainda hoje. Quem quer que se disponha a anunciar o evangelho para as pessoas, não vai encontrar um público diferente daquele que Isaías tinha lá na sua época. O nosso povo, mesmo o nosso povo cristão hoje, também é um povo de lábios impuros, de coração impuro. É um povo pecador. É um povo que, embora honre a Deus com os seus lábios, muitas vezes o seu coração está distante de Deus. Mas Isaías tinha consciência de que não somente o povo dele era pecador, mas ele também se incluía nisso. Ele dizia, eu também sou homem de lábios impuros. E assim também é hoje, com todas aquelas pessoas que anunciam o evangelho, que pregam a palavra de Deus. Nós não somos diferentes do povo para quem nós estamos falando. Nós somos tão pecadores quanto os nossos ouvintes. Mas Deus nos chama para uma tarefa que não é fácil, pois assim como nos tempos de Isaías, as pessoas também fecham os seus ouvidos, elas também fecham os seus corações. Basta lembrar disso que está acontecendo em nosso país já há mais de um ano, com essa pandemia. No começo, quando alguns especialistas alertavam do perigo do vírus, do perigo da pandemia, o que grande parte das pessoas faziam? Elas negavam, elas minimizavam, e assim elas preferiam fechar os olhos, fechar os seus ouvidos, fechar o seu coração aos alertas que elas recebiam. E ainda por cima, se voltavam contra as pessoas que tentavam alertar elas. Já se passou mais de um ano e as coisas não mudaram tanto assim. Por quê? Porque quando uma pessoa não quer ouvir a verdade, quando ela não quer reconhecer a realidade que está diante do seu caminho, diante dos seus olhos, ela fecha o seu coração. E os alertas, a partir dali, então, eles se tornam inúteis. Muitas vezes nós também somos um povo que está com os ouvidos, que está com o coração fechado. Continua sendo assim até os dias de hoje. E diante dessa angústia, então, o profeta Isaías, lá no tempo dele, sabendo que o povo estaria com os ouvidos e com o coração fechado, ele perguntou a Deus, até quando, Senhor? Até quando vai ser assim que as pessoas vão permanecer fechadas para a tua mensagem? Que elas não vão dar atenção a esse alerta que nós estamos dando. Então Deus deu uma resposta que nós não gostamos nem um pouco de ouvir. Ele disse, até que esteja tudo destruído. Até que esteja tudo desolado aqui nessa terra, as pessoas vão continuar com o coração, com os ouvidos fechados. E eu me pergunto, será que também vai ser assim entre nós? Eu espero que não. Eu espero que nós possamos abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos para a palavra de Deus e olhar a realidade de fato, como ela se mostra a nós. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, não foi feito para nos tornar pessoas alienadas. Não foi feito somente para trazer palavras bonitas, palavras de conforto, palavras de consolo. Mas a palavra também nos confronta com os perigos, com as tragédias da vida, nos confronta com o nosso pecado. E, aliás, eu te digo de maneira bem clara, bem direta, que se alguma vez você ouve a palavra de Deus, seja aqui na nossa comunidade ou em algum outro lugar, e aquela palavra apenas te faz se sentir bem, ela apenas te traz conforto, te traz apenas alegria, mas ela não te incomoda nem um pouquinho, então você pode saber que alguma coisa ali estava faltando. Talvez você esteve com os ouvidos fechados em algum momento,
Talvez a pessoa que anunciou aquela palavra também pode ter deixado de lado algo que Deus pediu que ela falasse, para não incomodar. Porque a palavra de Deus, quando ela é anunciada em sua inteireza, como lei, como evangelho, ela nos traz conforto, sim. Ela nos aponta para a salvação, mas ela também nos incomoda. Ela também nos mostra que nós precisamos mudar, que nós estamos errados em muitas coisas. O profeta Isaías viveu isso lá no seu tempo. Nós também vivemos isso hoje. E o meu desejo é que a glória desse Deus Todo-Poderoso, desse Deus que é santo, diante de quem nós devemos nos ajoelhar, nos prostrar em adoração, com temor e com reverência, que a palavra deste Deus triuno, deste Deus que é Pai, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Filho de Deus, e o Espírito Santo, que vem a nós e que nos motiva a essa fé, que esta palavra esteja sempre conosco, que ela nos aponte para a mudança, que ela nos aponte o caminho, e principalmente, que nós não tenhamos os nossos corações e os nossos ouvidos fechados à palavra de Deus. E assim a paz de Deus, que excede a todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, junto com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente e a terra, eras e sempre has de ser Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano e imenso em teu amor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Querido irmão, querida irmã, eu te convido neste momento a se colocar em oração, a se aquietar na presença do nosso Deus. Amado Deus e Pai, graças e louvores nós entoamos ao teu nome, Senhor. Senhor, nós não podemos compreender totalmente quem tu és, a não ser olhando para teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A nossa razão, a nossa compreensão não alcança a tua grandeza. Mas ainda assim, Senhor, em humildade nós nos prostramos diante de ti, para te adorar, para louvar o teu santo nome,
para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada uma de nós, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas e principalmente pela salvação, pelo perdão, pela purificação que tu nos dás por meio de teu Filho Jesus Cristo. Senhor, nós também intercedemos uns pelos outros, por nossa comunidade, em especial pelas pessoas que sofrem também, Senhor, dentro e fora de nossas comunidades. Clamamos pelos que estão doentes, pelos que estão infectados, clamamos pela situação do nosso país e do mundo todo diante dessa pandemia. Senhor, permite que nós tenhamos os ouvidos e os corações abertos para a Tua palavra e para os alertas também que nós ouvimos. Que nós possamos encarar a realidade com seriedade, não nos esconder daquilo que acontece, mas, Senhor, agir de maneira correta. Senhor, esteja com cada pessoa doente, com cada pessoa infectada, com cada pessoa que adoece também por outros motivos. Esteja com as pessoas enlutadas, esteja com o nosso país, que a Tua misericórdia seja derramada sobre nós. Senhor, tudo mais que nós temos para Te pedir e também para Te agradecer, nós levamos através da oração que Teu Filho nos ensinou a dizer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber ainda a bênção do nosso Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é único, mas que se revela a nós em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo da Trindade e uma abençoada semana a você. Bênçãos para a sua casa, para a sua família, para toda a sua vida e um forte abraço.